Mais um programa, mais uma live aí do Eu no Seu Lugar, e hoje tem uma história muito bacana, que é a história da Marta. Então ela está em dúvida aí sobre algumas questões na vida dela, no relacionamento, tá? E a gente vai conversar sobre isso. Então a gente vai analisar, né, a história da Marta, alguns pontos ali que ela contou e dizer o que eu faria, né, se estivesse no lugar dela, na situação que ela está, né, com uma visão mais de fora, né? Que às vezes quem está dentro da situação acaba não enxergando, né, algumas coisas e pode tomar uma decisão que não vai ser tão bacana assim e trazer resultados positivos ao longo do tempo, tá? Então ela permitiu, né, abriu um pouco a vida dela pra gente hoje, para que a gente pudesse fazer justamente esse estudo, tá? Vamos lá então? História da Marta, hein? Olá, Jaylee. Eu sou sua seguidora há pouco tempo. Tenho 30 anos e minha história começa assim. Aos 18, estudando em outro estado, longe da família e sozinha, caí naquele conto. Estou me separando, vou me separar para ficar com você. Lembra que eu já falei desse conto aqui? Tive uma relação de 1 ano e meio, metade acreditando que isso era real e a outra metade esperando isso acontecer. Não aconteceu, ou seja, ela estava tendo um caso com um homem casado, né, que dizia que ia se separar da esposa, mas que o fato é que nunca aconteceu isso, tá? Ela explodiu, teve um dia, contou tudo para a esposa do cara e foi embora de onde ela morava. E aí hoje ela diz que mora a mais de 600 quilômetros aí desse cara, tá? Meses após, né, essa explosão dela aí, ele procurou ela. Disse que já estava separado. Olha que coisa. Ele tinha se separado mesmo. Mas aí, ela já estava em outra relação, tá? E aí ela não quis nada com ele mais. E aí ele pegou e voltou para a esposa dele, tá? Depois disso, a Marta se casou com esse namorado que ela estava, né? Foram 5 anos de namoro e 5 anos de casada até hoje. Nesse período que ela está casada, ela teve contato com o outro. Mas aí ela sempre disse que conversava com ele com muita raiva, não conseguia perdoá-lo. E este contato não passava de alguns dias, sabe? E apenas por telefone também. Até mesmo por causa da distância entre eles. Só que aconteceu uma reviravolta aí nessa história da Marta. Tem mais ou menos um mês que ela vem tendo contato novamente com esse cara. Lembra que casado, que ainda tá casado e tudo mais. E aí, devido a isso, essas conversas aí que eles estão tendo há um mês, ela disse que conseguiu perdoá-lo. E agora, ela tá no seguinte impasse, ela não sabe se o ama ainda ou não. Só que atenção, a Marta ainda está casada, tá? Com aquele namorado dela lá, ela está casada com o marido dela, aquele daquela época. Então ela disse estar muito confusa. E aí, tem mais uma coisa. Quando ela questiona ele dele ainda estar casado, ele diz que não tinha esperanças mais com ela. E estava conformado com a vida que tinha. Aí, ele veio e propôs de ficar junto com ela. E ela disse que está muito confusa, sabe? Porque ela disse, Jaylee, eu nunca traí meu marido, nem enquanto eu namorava. Nunca cheguei a esse ponto. Mas estar falando com esse outro me lembra quem eu era. Me sinto importante, sinto como se tivesse liberdade para ser, né, e dizer o que eu quero. Eu me sinto à vontade com esse outro. O que acontece, Jaylee, é que meu casamento também não anda muito bem. Acho que, na verdade, minha relação nunca esteve muito bem. Quando comecei a namorar, eu só tinha um critério, ser a primeira, né, na vida de alguém. E foi o que eu tive. Meu marido é muito inteligente, bem-sucedido no que faz, um bom filho, fiel, eu acho que é, né, ela colocou risos aqui. E eu gosto de viajar, ele sempre me acompanha. Já achei que era feliz, mas hoje eu não sei nem o que é esse negócio de felicidade. Eu trabalho há 4 anos com ele, com o marido dela, né? E ele trata às vezes ela mal, grita com ela na frente das outras pessoas, vive muito estressado, né?
o dia inteiro. E ela diz que eles não têm um bom diálogo, né? Sempre a conversa é extremamente difícil entre eles. Ele é quieto também, não fala o que sente e não sabe se expressar. Além disso, em poucos momentos que ela realmente precisou dele, ele acabou não se prontificando para isso, tá? Então ela fica chateada com essa questão também, que ele coloca muitas outras pessoas em prioridade, como amigos, né? Fica saindo muito com os amigos e acaba não dando atenção para ela, então isso deixa a Marta chateada, tá? Vamos ver o que mais ela fala aqui, para a gente começar a analisar a história dela. Ela disse que quando ele sai, às vezes demora muito para chegar, às vezes 2, 4 horas da manhã. Então, ela sabe onde ele está porque ela rastreia o celular dele. Então, ela sabe que ele está com os amigos e não está fazendo nenhuma besteira. Mas isso chateia muito ela, né? Porque ele deveria estar com ela e não em outros lugares. Ela diz que não se sente importante para ele, né? E ele tem algumas atitudes infantis também, ela se sente um pouco envergonhada e humilhada perante os amigos deles, né, com essa situação toda, porque os amigos veem ele fazendo isso. Vamos ver aqui. Das vezes que eu tento conversar ele consegue dizer algo, ele só reclama do sexo. E diz que eu só discuto a relação na hora que ele me procura. Porque eu não procuro nunca pro sexo. E quando ele me disse isso, eu refleti muito e vi que é o único momento que me sinto importante para ele. E eu falei isso para ele. Sinceramente, eu nem sinto falta de sexo mesmo. Vivo o dia todo num ambiente péssimo e eu não tenho vontade disso. O pior, sabe o que é, Jaylee? É que estar brigada com ele me faz ter um pouco de paz, ser menos criticada, e isso me entristece bastante. Eu só gostaria que ele demonstrasse o que eu acho que ele sente. E agora, em meio a tudo isso, eu mesma procurei o outro cara lá do passado, entendeu? E agora eu nem sei o que fazer. Medo do novo, acostumado com a vida que eu já tenho, medo de me arrepender, medo de fazer alguém sofrer. Jaylee, me ajuda. O que você faria se estivesse no meu lugar? Ufa! Que história hoje, hein? A história da Marta é potente. Então, como a gente sempre faz, eu vou voltar um pouco, alguns trechos na história dela, para você ver algumas coisas por trás, sabe? Porque às vezes a pessoa não tá vendo como chegou a isso, por que o marido age assim, por que ela foi atrás do outro, né? Por que ela pensou isso, porque ela sente algumas coisas, né? Então, preparadas? Vamos lá então. Vou pegar a história dela aqui. Pra gente analisar algumas coisas, porque às vezes você tá passando por algo um pouco parecido com a Marta e você não tem ideia de como isso começou e como você pode fazer para resolver, né, esses pontos aí no seu relacionamento. Deixa eu ver aqui. Então tá, vamos lá. Separei alguns pontos aqui para contar para vocês. Eu vou falar de novo o e-mail no final da live, tá? Para vocês mandarem a história. Bom, ela disse que ela está casada, né? E ela já foi o segundo lugar lá atrás, né? Quando ela era mais jovem, tudo, com esse outro cara aí que nunca se separou da mulher dele efetivamente. Então ela caiu direitinho naquele golpe lá, né? Ah, não, eu vou me separar, fica comigo e tal. Que eu já falei pra vocês que isso é uma furada, né? Mas é o seguinte. Gente, olha só, a Marta, ela está em um relacionamento, tá? Acompanha comigo. Que está com problemas. E aí, a Marta, ela foi atrás do quê? De buscar mais um problema para ela. Que já não tá bom esse que ela já tem no casamento atual, aí ela foi atrás de outro problema, que é mexer com outro casamento, procurar lá, caçar lá no passado mais problemas para ela. Entendeu? Porque o outro cara não é desimpedido, né? Ele não é livre. E ele é casado também. E ela já sabe a história toda com esse cara, mas pra ela não tá bom só o problema que ela tá vivendo agora. Ela tem que ter mais problema. Então ela foi atrás de ligar pra esse outro cara que, enfim, começar a dar esperanças pro cara que já tava seguindo a vida dele, entendeu? Ou seja, agora ela tem não um problema, mas 2 problemas. Então,
Ela teve vários desencontros aí, né, com esse outro relacionamento. Mas o fato é que ela sempre ficou em segundo lugar com esse homem, né? Ele nunca quis colocar ela em primeiro lugar de verdade. Teve sim os desencontros que quando ele separou, ela estava com outro homem, etc. Enfim. Mas aí depois cada um ficou no seu quadrado, tá certo? Mas ela disse que está com problemas no casamento atual. Mas os olhos dela não estão, se você perceber, em resolver isso aqui primeiro, em resolver uma coisa primeiro, tá? Para depois tentar uma outra coisa. Não, ela não está resolvendo o que está acontecendo aqui, né? E ela ainda quer arrumar mais problema ainda, ou seja, não resolveu e depois não resolveu também no outro, entende? Por quê, gente? É problema esse negócio de mexer com homem casado, e aí o cara estava seguindo a vida dele, e aí às vezes o cara ficou naquela ilusão como seria ter vivido alguma coisa com ela. Enfim, sabe? Mexer no que tá quieto e não resolver o problema atual. Então ela foge, vocês podem perceber que ela foge bastante aqui, tá? Mas vamos seguindo. Alguns pontos da história dela pra gente analisar. Ela se casou, né, com esse marido atual, tem 10 anos ao todo o relacionamento deles. E aí ela sentia muita raiva daquele outro, porque ele sempre deixou ela em segundo lugar, né? Ele sempre dizia que ia separar da esposa e nunca se separou, e aí ela resolveu seguir a vida dela. Mas ela ficou com aquela questão de ter raiva dele, né? Tipo, de não perdoá-lo por isso. Só que aí, um mês pra cá, ela ligou pra ele e começou a alimentar uma coisa que ela tá criando, um cenário na cabeça dela de que o outro vai ser perfeito pra ela, de que o marido dela não é e que o outro é, tá? E aí começou a brotar o quê? Sentimentos, né? Porque o que eu sempre falo pra você, os nossos sentimentos, o amor, ele é criado, tá? Através de gestos. Então, como ela começou a ligar para esse outro homem, e ele começou a falar algumas coisas para ela, e ela começou a visualizar, deslumbrar uma coisa que às vezes nem vai existir, mas que ela acha que é ali na mente dela, ela começou a ter dúvida, né? Ficar confusa. Ela disse que não sabe se o ama ainda ou não. Tá certo? Então, e aí, olha só que interessante. Olha que interessante esse aqui, não sei se você pegou essa parte. Ela disse que tinha raiva dele e nunca, nesses anos todos, pensou em perdoá-lo. Só que em um mês de conversa, ela disse que conseguiu perdoá-lo. Mas, gente, tão rápido assim? Ela disse que tá tudo bem, tudo que ele fez tá tudo certo, que já perdoou ele. Então ela criou um cenário ali, ela já não está bem no casamento, aí criou um cenário de que esse outro homem talvez seja o príncipe dela que vai vir salvá-la, entendeu? E aí ela já perdoou ele, em 30 dias. E sabe o que eu quero dizer com isso com você? 30 dias é até menos tempo do que normalmente eu indico para uma aluna restaurar o casamento. Eu indico 6 meses para ela restaurar, para ela fazer a limpeza de mágoas, né? Para ela reestruturar o casamento, e a Marta conseguiu perdoar o outro lá, que deixou ela sempre em segundo lugar, em 30 dias. Incrível! Então ela está deslumbrando um cenário que às vezes não existe. Está procurando pulga lá no passado, sabe? Só que se ela fizesse essas mesmas coisas que ela está querendo fazer com o outro lá, que já é casado ainda, minha gente, que dor de cabeça isso, no marido dela que está ali com ela, e que nunca colocou ela em segundo lugar. Na realidade, ele tem problemas, né? Ele não sabe lidar com ela direito, às vezes é um pouco grosseiro. Mas se ela começasse a fazer e voltar os olhos dela para esse homem, quem sabe resgatar o marido dela lá do passado, né? Ao invés desse outro, em 30 dias ela já conseguiria ter perdoado o marido dela. Entende? Olha que incrível se a gente olhar por um outro ângulo, né? Porque o outro homem magoou ela também, tá? Então não me venham de conversa. O outro homem magoou ela, tinha esposa e ficava com ela, cozinhando ela por 1 ano e meio. E ela conseguiu perdoá-lo, só por algumas conversas no telefone, em 30 dias. Só que o marido dela já foi bom pra ela também. Então por que ela, ao invés de ir lá no passado procurar mais problema, ela não pega o marido dela, que tá aqui nessa casa, e resgata o marido que ele já foi em 30 dias e perdoa tudo que o marido tá fazendo? Sabe, isso aqui é fuga, eu vou explicar mais sobre isso, tá? Então, se ela conseguiu perdoar o outro em 30 dias, que sempre colocou ela em segundo lugar, por que não consegue perdoar o marido atual? Né? E fazer e ajudá-lo a ser uma pessoa melhor?
Entende? Então vamos seguir na história aqui que tem mais. Então a gente percebe que o foco da Marta está no lugar errado, né? Ela está criando as coisas aí. Né? Ela está criando um cenário perfeito com esse outro homem que nunca colocou ela num cenário perfeito, sabe? Que nunca colocou ela em prioridade. Então você vê aqui que os resultados que você busca aí no seu relacionamento vêm de onde está o seu foco, tá? Onde está o seu foco? Porque se o foco da Marta tivesse não em buscar um problema lá, meu Deus, de 10 anos atrás, lá no passado, que ainda está casado, ao invés de procurar o próprio marido dela dentro desse marido, porque se um dia ele existiu, né, ele pode estar existindo ainda, você vê que as pessoas vão tendo os resultados conforme o olhar dela, o foco dela. Entende? Então ela tirou o foco do casamento dela, que ela tem, que ela construiu ali, para fora do casamento, e ainda com um homem que é casado. Ela quer viver tudo aquilo de novo, entendeu? Que ela viveu lá. Então ela está confusa, né? Na realidade, ela está muito carente. E a dúvida para mim, sabe, Marta? A dúvida, o sentimento de dúvida é um sinal forte de alerta, de que algo não está bem, de que você tem certeza que é por esse caminho mesmo? A dúvida é para você refletir, né? É para você ver se você está tomando uma decisão certa. Mas é por isso que você mandou a sua história, né? Para a gente analisar aí com você. Então é o instinto dizendo, ei, o que você está fazendo, tá? O que você está fazendo? É o seu instinto, né? É isso mesmo que você está fazendo? Você está deixando o seu casamento, de restaurar o seu casamento, para ir lá buscar um cara que é casado, que sempre te colocou em segundo lugar e ficando deslumbrando por um relacionamento que nunca de verdade aconteceu e que talvez nunca vai acontecer? Então, é o sentimento da dúvida, é um alerta, né, do nosso organismo. E aí ela diz o que mais na história dela? Vamos lá, vamos seguindo. Quando eu questiono ele dele ainda estar casado, né, o outro lá, aí ele disse que não tinha mais esperanças comigo, estava conformado com a vida que tem, ou seja, o cara já estava seguindo, já estava conformado ali. Só que como ela entrou em contato nesse um mês, ele aflorou coisas também, porque ela está falando coisas para ele que fez ele ter dúvidas, né, do casamento que ele tem atual. Então tá, vamos seguindo. E aí, depois desses 30 dias, ele propôs para ela, e aí, vamos ficar junto dessa vez? A Marta tá carente, com dúvida, não sabe lidar no casamento dela, com o marido dela, tá numa seca que sexo não rola mais, tá tudo afundando, e aí o cara faz uma proposta dessa, quase que irresistível, né? E aí, vamos ficar junto? Mas você consegue ver que nesse vamos ficar juntos, você consegue ver uma coisinha aí? Que é, vamos ficar juntos, mas o fato é que eu ainda não me separei da minha mulher. Entendeu? Vamos ficar juntos no meu harém? Vamos ficar juntos enquanto eu fico com você, eu fico com ela? Igual já aconteceu no passado? E aí, vamos ficar juntos? Tipo assim. Sabe que o comportamento desse outro homem também não é um comportamento sábio? Porque ele sabe que ela é casada. Sabe, gente? Para mim as coisas são o que são. Então um homem que aceita esse tipo de coisa, eu não acho que ele vai ser um bom marido, não. Eu não acho que ele está sendo um bom marido, tá? Então ele ia falar, não, você é casada, tudo, tipo assim. Não é o homem do futuro que ela espera. É um homem do passado, literalmente. Passado é passado. Então ele também não se importa com esse negócio dela ser casada, deles ficarem de flerte, nada disso. E nem com a esposa dele também. Então, tipo assim, vamos ficar juntos? Vamos ficar juntos? Tipo, eu fico com a minha mulher e eu fico cozinhando você mais um pouco? E aí a Marta não percebe isso, mas pode ser que esse marido que ela tem hoje é o marido certo para ela mesma. E que se ela voltasse os olhos para ele e tentasse restaurar, pelo menos fizesse a parte dela ali, tudo poderia ser diferente. E tudo isso que ela almeja viver, poderia sim viver com esse homem. Porque na realidade, com tudo que ele não tem também no casamento, porque a Marta tem a parcela dela aí, se você vê, ele fica estressado, beleza, tudo, mas ele nunca traiu. Porque ela consegue perseguir ele, né? Ele nunca
fez isso, ele nunca quis que ela fosse a número 2, né? Mas ela parece que gosta de ser a 2, né? Ela deixou um posto, ela tem um posto de rainha que ela não tá tomando o posto dela no casamento dela, para ir tomar um posto de segundo lugar. Porque quem é a rainha no outro casamento não é ela, é a outra. Entendeu? E aí ele disse, e aí, vamos ficar junto? Mas será que é isso mesmo? Ele já fez isso uma vez, gente. Vamos seguindo. Ok. Aí ela disse mais uma coisa interessante. Que ela se sente bem, à vontade, né, com esse outro homem. Ela se sente, como que ela escreveu aqui? Livre, ela se sente importante, né? Ela lembra quem ela era. Ela se sente à vontade com esse outro que ela foi procurar lá, tá? Tem uns 30 dias. Mas é o seguinte, Marta, eu quero te falar uma coisa muito importante. O ser humano, Marta, ele está sempre em busca de aprovação, sabe? Você também, eu também, todo mundo. Seu marido, esse outro cara, a esposa desse outro cara. E aí você teve, assim, alguns momentos bons aí com esse outro homem no passado, onde você era número 2. E aí você criou essa ilusão, né? Que na realidade você está criando de novo aqui nesse momento. Porque você passou alguns momentos com ele, mas você também passou ótimos momentos com seu marido atual. Com seu marido. Mas aí você pintou um cenário que o seu marido não tem nada, não aconteceu nada de bom com ele, e com o outro foi tudo perfeito. Entendeu? O outro te faz se sentir bem, leve, mas na realidade, se você for analisar, é mentira isso, porque você estava angustiada na época, você se sentia mal, tá naquela situação onde você era outra, que ele era casado, então você acha que você se sentia bem, leve, mas eu não vejo nenhuma leveza nisso. Entende? Você se sentia triste, tanto é que você deu um basta naquela época. Então eu não entendo como você diz que o outro te faz se sentir bem, feliz. Você vê que é uma coisa que você está criando. É uma coisa que você quer viver, mas você está criando, pensando que esse homem vai te proporcionar isso, e que ele fez isso, mas na realidade ele não fez. Entende? Você criou uma ilusão aí. Então você diz que se sentia importante, mas como você pode se sentir importante numa situação daquela, entende? Vamos seguindo, Marta. Fica aí. Se você está me assistindo, fica aí. Então, assim, a gente está sempre em busca disso, né? Mas eu quero te falar uma coisa, Marta, hoje. Presta atenção em mim aqui. Esses sentimentos que você quer ter, que você diz sentir com o outro, naquele outro lá, que eu não acho que é verdade isso, que é você se sentir importante, você se sentir valorizada, você se sentir leve, né? Você dizer o que você quer dizer. Esses sentimentos dependem de uma única pessoa, em primeiro lugar. E não é o seu marido, e não é esse outro cara lá do passado. Essa pessoa se chama Marta, entende? Marta, você mesma, entende? Então você mesma precisa se proporcionar isso. Você mesma precisa se amar, se valorizar. Você mesma precisa se sentir leve com você mesma. Porque quando você mesma precisa se respeitar. E quando você fizer isso, as outras pessoas farão. Porque é uma coisa que você não vive sem. É uma coisa que você não vai ficar aceitando diferente. Então, se o seu marido te trata diferente, se outras pessoas te tratam diferente, você depende muito do que as pessoas fazem para você. Mas você não está fazendo nada por você. Entende? Então você quer receber isso de uma pessoa lá do passado, você quer receber isso de não sei quem, você quer que o seu marido faça isso, mas o fato é que você mesma não está fazendo por você. Você mesma não está fazendo. Sabe? Eu me lembro que eu estava numa situação muito parecida antigamente. E eu colocava a culpa de todas as minhas frustrações, sabe? Em todo mundo, no meu marido, nas pessoas à minha volta, no país e etc e tal. Eu era como uma folha seca ao vento, sabe? Eu não tinha domínio sobre a minha própria vida, do tipo, eu não me amava, eu não me cuidava, eu não me respeitava. Então, eu ia, imagina uma folha seca que vai voando, o vento sopra pra cá e ela vai pra lá, do tipo, se meu marido me tratar bem, eu fico aqui. Ah, não, mas aí ele deu um soprinho e foi lá pro passado a folha seca. Se esse aqui me tratar bem e tal. Você não tem amor próprio. Entende?
Quando você tem amor próprio, você fala, epa, você não aceita algumas coisas. Você tem bem determinado o que você quer para você, para sua vida, entende? E quando você faz isso, é muito interessante que o seu marido vai ficar muito mais interessado em você novamente pela sua personalidade aflorar, né? Por você ser você mesma, sabe? Pela mulher que às vezes ele se apaixonou. Então a gente vai se anulando, né? E você pode mudar isso. Então, não se trata só desse casamento, o que eu tô te falando não se trata só do seu marido ou desse outro homem, da esposa desse outro homem. Se trata de você, exclusivamente. Espera aí. Então eu achava que a culpa era sempre dos outros. Eu achava que tudo que acontecia de errado na minha vida, que todo o amor que eu não recebia, que toda a atenção que eu não recebia, era por causa dos outros. Mas era por minha causa. Por minha causa, Marta. E é por sua causa também. Se o seu marido acompanhar você, ótimo. Mas você se dá o valor, você se respeita, você se ama, você tem bem claro o que você quer para sua vida, entende? E eu vejo claramente que aqui você não tem isso. É uma coisa que você precisa trabalhar. Mas vamos seguindo aqui. É uma coisa que você consegue fazer, sabe? Aí ela disse que o casamento dela também não anda bem, que na verdade acha que nunca esteve bem. E é o que eu sempre digo, uma coisa começa pequena e vai crescendo, sem manutenção, né? Sem reparos, em tudo é assim, na sua casa, em tudo, na sua saúde. Se você não faz manutenção, vai e tal. Aí tem mulheres que olham e falam, acontece alguma coisinha, deu um esfriamento, ela deixa pra lá. Ela começou a fazer uma coisa que não é boa pro casamento, continua fazendo. Só que isso cresce, gente. No caso dela aqui, já tem 10 anos que ela tá casada com o atual marido. Daí as situações vão aumentando, assim. Não é do tipo que nem algumas vêm pra mim e falam, meu casamento tá bom. Tá mais ou menos, mas tá bom. Deixa assim mesmo. Só que como vocês podem ver, vai ficar pior. Até chegar nesse tipo de situação, sabe? Então, se você percebeu uma coisinha no seu casamento, vai lá e corrige. Né? Se você acha que julga que tá bom, procura melhorar sempre. Né? Procura viver o máximo aí no seu casamento. Aí ela disse que o marido dela era inteligente, bem-sucedido, ou seja, ela tinha algumas admirações por ele, né? Gosta da companhia dele, que tal, e etc. Se vocês perceberem aqui nesse trecho da história da Marta, antes ela observava um pouco mais os pontos positivos do marido, né? Isso eu vejo que falta muito na história da Vivian. Lembra da outra história da Vivian? Acontecia algo parecido. Então ela admirava mais, né? E ela tinha um foco nisso. Aí depois ela parou, porque ela se sente magoada com algumas coisas, tal, e ela também foi parando de fazer isso, ele também. Você vê que tá um abandono. Né? E a admiração, o elogio precisa estar sempre dentro do casamento, né? As pessoas se casam e abandonam, e acham, já casei mesmo, deixei esse negócio pra lá, né? Eu acordo todo dia e penso, o que eu posso fazer hoje para conquistar o meu marido, né? O que eu posso fazer um pouco de diferente hoje para conquistar um gesto, alguma coisa, porque ele não é meu e eu não sou dele. Então a gente precisa estar se conquistando. Isso faz muita diferença no meu casamento, sabe? E as pessoas param de fazer isso. Elas querem paquerar, elas querem fazer isso procurando uma pulga lá no passado para fazer isso. Mexendo no casamento dos outros lá no passado, ao invés de fazer isso dentro do dela. Porque se fizer isso dentro do dela, não acontece isso. Não acontece esse esfriamento, sabe, gente? Então tá bom. Sabe o que eu acho engraçado? Já pegando o nicho aqui dessa questão da Marta, desse ponto da história dela. Você já viu quando os casais se separam e voltam pra pista? Gente do céu, é interessante demais. Analisem pra vocês verem. A pessoa se transforma. Sabe a mulher que nunca tinha tempo para malhar? Vai ficar sarada, podem acreditar. Ela vai ficar gostosa. Ela vai se arrumar, mesmo tendo filhos, porque ela culpa os filhos do casamento estar ruim. Tem umas que fazem isso. É culpa dos filhos. Seus filhos não têm culpa não, viu? Seus filhos foram criados aí para ser bênção para você. Se o seu casamento tá ruim, a culpa não é dos seus filhos. Aí ela vai se arrumar. E o marido também, que tava uma pança toda, largado no sofá, vai se arrumar também. Vão ficar cheirosos, vão começar a cuidar do que falam, né? Porque eles têm que paquerar outra pessoa, têm que conseguir dar um golpe
de novo em outro, porque isso para mim é um golpe, né? Deu um golpe nesse, ele deu um golpe nela, do tipo, vamos nos casar, aquele chaveco todo, eu vejo seus pontos positivos, você vê os meus. Aí depois do casamento só vê os ruins. Se largam. Antes era um fogo puro, minha gente do céu, na hora da paquera, qualquer lugar era lugar. Depois que casa é o golpe, né? Do tipo assim, sexo que nada. Sexo que nada. Mas depois que separa, vem de novo tudo isso, né? Pra dar um outro golpe na pista de novo. Por que não fazem? Se fizessem um pouco disso, né? No casamento, nunca chegaria o esfriamento, sabe, gente? Não é complicado. Não precisa ficar dançando polidense todo dia. São coisas simples do dia a dia, coisas simples que a gente vai deixando às vezes, sabe? Então, é um ponto que você pode observar no seu casamento. Porque isso tinha acontecido no meu, tá? E eu quase estava enterrando meu próprio casamento. Quase estava enterrando. Mas vamos seguindo que eu vou explicar mais sobre isso. Aí tá. Aí agora eu quero falar um negócio pra você que aconteceu na história da Marta aqui, ó. Fora isso, né, que eles não se paqueram mais, que eles não se olham mais, que eles não cuidam mais dessa questão. Ninguém tá fazendo isso no casamento, que eu disse. E há uma coisa fortíssima na história do casamento da Marta aqui, que é a fuga. Os dois fogem, a Marta e o marido dela. E o outro cara também, hein? Todos fogem, porque olha só, o outro deve estar com o casamento bem ruim também, porque tá ciscando fora, né? Tá ligando para outra mulher. Não tá procurando lá resolver as coisas. A Marta foge de resolver os problemas no casamento dela. Ela não tem essa iniciativa de fazer a parte dela ali. Né? Ela espera isso do marido e não vem. E ela foge procurando um refúgio num cara lá do passado, que é casado. Então ela foge pra lá, entendeu? Na esperança de ter todas essas questões com esse outro homem. E o marido da Marta nessa história toda foge também. Foge. Ele não sabe como resolver as coisas no casamento e ela fica esperando que ele saiba. E aí ele foge pra quem? Pra companhia dos amigos, né? Pros happy hour da vida, pra bebidinha e tal. Então ele foge. Ele não quer voltar pra esse casamento ruim. Entende? Ele não quer voltar para ali, porque ele não tem nada ali. Ele não sente que ali é o lugar dele. O macho, quando não vê que o território dele precisa ser protegido, ele fica fora. Entende? É o que acontece aqui com o marido da Marta. Então ele foge também, não sabe como resolver as coisas no casamento, ele foge para lá. Ela fica chateada, vai fugir para trás de outro homem. Ele fica chateado com as atitudes da Marta e foge para ficar recebendo essas coisas boas dos amigos daí. Aqui, nesse caso, ele foge para os amigos, né? E ficar na bebida e etc. Mas tem muitos homens que vão ficar com as amantes. Nesse momento aqui, tá? Não é o caso da Marta, mas acontece, tá? Então, quando não encontra que eu devo ficar nesse casamento eu me sinto bem aqui, a gente foge. Só que a fuga, gente, não resolve nada, entendeu? A Marta tá 10 anos nisso. Já está desgastando muito, né? Então, por que não resolve? Por que não resolve de verdade? Sabe? Eles preferem fugir. E isso acontece demais. Tem gente que eu recebo, alunas que já estão há 25 anos nisso. Ela está há 10, está começando a acordar. Mas tem gente que está muito mais tempo que isso. Fuga. Fuga. Não resolve. Todo problema que você não resolve, volta a incomodar. Já percebeu isso? Quando você não resolve o negócio, volta a incomodar. E eles não estão resolvendo o casamento deles. Na verdade, eles estão piorando as coisas. Então, assim, ó, antes, o fato é que a Marta, ela é a rainha no lar dela, mas ela não se comporta como uma rainha. Ela abandonou o posto dela, entende? Então, antes ela não era rainha com o outro, porque quem era rainha do outro? A mulher dele, certo? E aí ela tem o posto de rainha no casamento agora, mas ela não usa. Entende? Ela não usa. Por quê? Uma rainha também precisa ter responsabilidade no casamento, né? Ela precisa também, vamos resolver, vamos tal. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer minha parte, vou dar um tempo aqui e resolver de vez a situação.
Mas não, ela não quer ter essa decisão, ela não quer ter essa responsabilidade. Então ela foge, tá? Como ela disse, né? Ah, eu já estou um pouco confortável nessa situação. Então ela está confortável com o ruim. E, gente, não é uma coisa fácil mesmo sair da zona de conforto. Mas não dá para você se acostumar com isso. Entende? Então ela tem ali a coroa dela que ela jogou fora. E tá indo ser outra pessoa que não é a rainha lá no outro relacionamento de novo. Não, Marta, não. Você é a rainha aí na sua casa. Toma o seu posto, bota a banca aí. Entende? Porque na realidade é isso que o seu marido quer. Quando você voltar a ser a rainha, você tem o seu marido aqui, ó, na palma da sua mão, fazendo tudo por você. Pode acreditar nisso. Muitas mulheres acham muito difícil, né? Ai, mudar o marido, fazer com que ele tal. E não é. Eu te garanto que não é. Quando eu coloquei a coroa na minha cabeça novamente lá atrás, olha, mais de 60% dos meus problemas no casamento já foram resolvidos imediatamente. Só por eu ter tomado o meu posto. O meu marido olhou, epa, a rainha voltou. Só de fazer isso. O meu olhar mudou, a minha postura mudou, a minha forma de falar mudou, o meu amor próprio mudou. Esse é meu casamento. E é isso que eu te falo. Né? Então, sai um pouco da zona de conforto, vai lá, pega essa sua coroa e põe na sua cabeça, deixa a mulher do cara em paz, deixa o cara em paz, cuidar da vida dele. E se foca no seu relacionamento, entendeu? Primeiro aqui, eu não sei, eu não tenho uma bola de cristal para dizer esse é o marido certo para você, vai dar tudo certo daqui para frente, eu não sei. Mas precisa testar, precisa fazer a sua parte, precisa resolver as questões, porque tem muita bagunça aí no seu casamento. Todo mundo que tá aqui tá vendo, Marta, que tem muita bagunça aí, coisas para resolver. Então comece a tomar um pouco as rédeas. Eu não tô falando para você levar o seu casamento nas costas e permitir coisas do seu marido, é justamente o contrário. Tô falando para você fazer a sua parte, para que ele faça a parte dele também. Porque o seu marido tá mais perdido que você, se você for analisar. Então ele foge, né? Você diz que ele é mais reservado, então ele foge, não sabe o que fazer. Mas você pode influenciar ele, né, a que ele volte pro caminho certo. Então as pessoas, elas vão pro celular, elas vão sair com os amigos porque não tem nada. Elas não sentem que precisa da atenção ali na casa delas, entende? Nós somos assim. A gente quer estar perto de pessoas que façam com que a gente se sinta bem. Né? E a Marta pensa isso também, por isso que ela foge pro outro cara. Que ele dá um chavequinho nela, ela se sente feliz com isso. Mas tudo isso pode ser restaurado dentro de um casamento, gente. O casamento foi feito para ser melhor. Preste atenção nisso. Melhor do que a fase de namoro, gente. Fase de namoro, vixe, fica fichinha. Tipo assim, isso aqui, ó, perante a tudo que você pode construir dentro de um casamento. É como um bom vinho. Eu não troco o meu relacionamento hoje, que tá maduro, que é gostoso, sabe? Aquela coisa maravilhosa, pelo meu namoro lá do passado com o meu marido, porque tudo ficou melhor. Então, uma grande crença limitante é as pessoas pensarem o contrário disso. E fugirem quando esses problemas acontecem. E não aprender a resolver. Seu reino, Marta, desculpa dizer isso pra você, está abandonado. Está abandonado. Não tem rei e também não tem rainha. Não vamos colocar a culpa só na Marta, não, mas o fato é que ela também não está fazendo, né? E aí ela disse, eu trabalho com ele há 4 anos, ele fala, vamos lá na história dela, né? Ele me trata mal, grita comigo, na frente dos outros e blá, blá, blá. Nunca tivemos um bom diálogo. Isso aqui tudo eu ensino no meu treinamento. Aqui é claramente que a Marta tem dificuldade em colocar limites nas pessoas, tá? Ela permite que os outros falem assim com ela. No dia que você não permitir mais, ninguém fala assim com você. Porque as pessoas sabem sim respeitar quando você impõe respeito, tá? Porque o meu marido, teve umas vezes que ele fazia isso comigo, entendeu? Não faz mais. Não admito. Sou a mulher dele. Fala comigo direito. Mas ela permite. E aí ela se magoa e fica se sentindo chateada com isso. Nunca tivemos um bom diálogo. Isso tem técnica, tá? Porque se você é do tipo de mulher que vai e ataca, é óbvio que a outra pessoa não vai ouvir. Então tem técnica, tem comandos para você falar, as palavras certas. E isso é bom não só para o seu casamento, Marta. Isso é bom para você lidar com qualquer tipo de pessoa. Então se o seu marido fala assim com você, todo mundo fala assim com você. Você acha que é só ele, você focou nele, a culpa é dele. Mas o fato, Marta, é que todo mundo fala assim com você. Porque você não aprendeu uma coisa importante na vida, que é colocar os limites.
E isso você faz de forma elegante, com as palavras certas, até de bom humor muitas vezes. Então eu ensino tudo isso porque é importante você ver que vai crescendo, né? Aí o seu marido tirou uma gracinha pequena com você na frente dos outros, você ficou chateada, ou até emburrada, ou até fez greve de sexo, né? Mas você não resolveu efetivamente. E ele vai fazer de novo, porque é assim que as pessoas são. Elas tomam um espaço pequeno com você, você permite, elas tomam um médio, depois elas tomam um grande. Então você precisa urgente aprender a colocar os limites. Tomar o seu posto mesmo, porque uma rainha não permite esse tipo de desaforo, não. Entendeu? O casamento é embasado em amor, sim, mas em respeito também. Esses dois sentimentos andam lado a lado. Então, falta com certeza você aprender a colocar os limites, tá? Se o marido falar assim com você na frente das outras pessoas, ele tá tendo permissão para isso. Se ele não tivesse permissão, se ele te respeitasse, você tivesse imposto esse respeito, ele não faria isso. É muito importante aprender a colocar os limites. É muito importante parar de reclamar só que os outros falam assim com você. Você aprender a se valorizar. Todas vocês que estão aqui também. Aí ela disse, ele coloca sempre, deixa eu ver que horas são, já estamos quase no final da história aqui, né? Ele coloca sempre em primeiro lugar o trabalho, os amigos, é o tipo de homem que brinca com os amigos, que é um pau mandado, etc e tal. Personalidade dele é sentimental, pelo que eu já estou analisando aqui. E é bem mais fácil de você lidar com esse tipo de homem, tá, Marta? Você tá com a faca e o queijo na mão aqui, ó. Bem mais fácil. Bem mais fácil de você influenciar seu marido a seu favor. Antigamente ela ligava, brigava e hoje ela nem pergunta mais. Não adianta você brigar. Você não vai resolver assim. Ele vai ficar na defensiva. Todos nós somos assim. Se eu falar, ei, você é isso, você é aquilo, o que você acha que vai fazer? Vou mudar porque a Jay falou isso. Não, você vai ficar com raiva de mim. Vai ficar, o seu cérebro, a sua mente vai ficar em modo psicológico de defesa. Hoje eu nem pergunto mais, ela disse. Tipo, abandonei de vez esse casamento, entendeu? Dane-se pra lá. E eu vou ter os meus contatos aqui, pronto. Abandonado tá esse casamento. E aqui, claramente, você não é uma prioridade para ele no momento, tá? Ele não te enxerga mais como a fêmea dele, né? Que ele precisa proteger, que ele precisa admirar. Que é uma coisa muito forte dos homens, né? Que ele sente tesão, né? Porque quando um homem sente tesão na mulher dele, olha, ele sai correndo do trabalho, entendeu? Sai correndo do trabalho. Não quer nem saber desse negócio de amigo toda hora, não. Ele quer estar perto dela, para estar com ela, para cuidar, proteger o território. E outra coisa, esse negócio dos amigos é como eu disse, ele foge dos problemas, né? Ele não sabe como resolver. E lá também tem atenção dos amigos, tem elogio, uma boa conversa, diversão e aquelas coisas que fazem bem, né, para a pessoa. E aí ele não encontra isso contigo, aí ele vai para lá. E aí você não encontra com ele, vai procurar um homem lá do passado e tirar ele da mulher dele de novo. Então, assim, ele não acha que o que você fala é sério, porque sempre você volta atrás, entendeu? E ele tem o total controle do casamento de você. Então ele sai, ele não te dá satisfação, ele grita com você, ele tem total controle de você. Você precisa entrar mais no controle das coisas. E os dois começam a procurar fora, se vocês observarem, o que não encontram dentro de casa. E isso é muito sério, tá? Em tudo, gente. Por exemplo, filhos que estão nas drogas, a maioria não encontra em casa. Carinho, afeto, atenção, elogio, proteção. E aí vai procurar fora. E acha em outras coisas. Infelizmente, muitas vezes em más companhias. E no casamento acontece igual. Tá? A gente casa é para ter essas coisas boas, né? E aí não encontra ali e vai procurar fora. Em outras coisas. Então, seu casamento é um jardim que você precisa estar sempre cuidando, né? Para você estar bem ali, para outra pessoa estar bem ali. E os dois abandonaram. Vamos lá. Fico chateada quando questiono. Volta tarde para casa. Ela se sente humilhada perante os amigos, ela falou. Olha, Marta, não se preocupa tanto com os outros, não. Não se preocupa tanto com a opinião dos outros. Tá? Você se preocupa demais com o que os outros estão pensando de você. Apenas foque seus olhos no seu relacionamento. Pouco se importa com o que os outros pensam. Entende? O que mais importa é o que você pensa e o que o seu marido pensa dentro do casamento. Então as pessoas, Marta, sempre vão pensar alguma coisa de você. Tá? Sempre.
Se você faz tudo do jeito que elas querem, elas vão achar bom. Se você não faz, elas vão achar ruim. Então, esquece isso. Se os seus amigos de verdade forem seus amigos de verdade, eles vão gostar de você do jeito que você é. Entendeu? Eles vão entender a situação que você está passando, vão até te apoiar. Mas esses aí, esquece. Entendeu? Esquece. Então, se foca no seu casamento, não se preocupa tanto com isso. Se preocupa mais com você mesma e com seu parceiro. Começa a ouvir mais o que ele diz. Meu amor, eu não estou satisfeito com isso. Poxa, meu marido não está satisfeito com isso. Você de dizer para ele, olha, vamos melhorar isso, vamos começar a fazer assim. Esquece esse negócio de amizade, por enquanto. Porque o seu casamento é o seu reino, é o seu ninho. Os outros de fora, parente, amigos, são secundários, tá? Casal e filhos no reino. Restantes secundários. Então, tá dando muita atenção para fora e pouca para dentro do casamento. Ok? Ah, ele tem atitudes infantis. Todos nós podemos influenciar os outros a serem melhores, mais maduros com as nossas próprias atitudes, tá? Diferentes. Então, você pode resolver isso. Tá, agora um ponto importante aqui, ó. Das vezes que tento conversar, ele consegue dizer algo, ele só reclama do sexo. Gente, o sexo é muito importante para os homens. Mas, Marta, por favor, preste atenção aqui. Gente do céu, ó, eles discutem por causa de sexo, então claramente aqui você se anula no sexo, Marta. Eu não preciso nem te conhecer. E você vê o sexo como uma obrigação. E isso é péssimo para a mulher, tá? Eu já falei várias vezes sobre isso. Você não resolve os problemas de verdade no seu casamento porque ela diz que se magoa, né? E aí ela faz greve de sexo. Aí ela tem dois problemas. Um, porque ela não resolveu os problemas de verdade com o marido dela, ele vai continuar fazendo. E aí ela faz greve de sexo, que é péssimo para o marido dela? É, mas pior ainda é para ela. Tá? Pior ainda é para ela. A falta de sexo, Marta, para você é ruim. Você casou para transar, para gozar, para ter orgasmo, para ser feliz, para ter todos os benefícios do sexo para você mesmo. Então aqui claramente você não se importa com isso para você. E por isso que às vezes você não passa uma imagem assim de ter essa personalidade, né, de ser atraente. Porque seu marido não é burro, né? E você se frustra, você não aproveita, sabe, Marta? Nós, mulheres, casamos foi para transar, tá? Foi para gostar disso, foi para viver isso, foi para aproveitar. Porque se for pra gente ficar na seca, a gente nem casa, entendeu? Mas muitas mulheres não entendem isso. Elas se colocam numa posição de estojo de piroca do marido, que é obrigação. Aí o marido faz um negocinho assim, ela já não quer mais fazer sexo. Para ela não é importante. Aí o marido vai para masturbação, o marido vai para pornografia, o marido vai para outras, né? E ela também, né? Porque você viu que a falta de sexo da Marta, que ela mesma impôs no relacionamento dela, faz com que ela queira ir lá no passado procurar uma pulga para se coçar, que é o amante, o cara que é casado, entendeu? Você vê que bagunça que é isso, gente, que bagunça. O marido dela fica estressado. Eu sei por que ele fica estressado. Gente, quando eu não transo, eu fico estressado. Porque o sexo traz esses benefícios para o ser humano. A saúde, né, do corpo, da mente, faz bem, é um presente para o casal. E aí o cara fica estressado porque ele pensa, cair no golpe, né? Achei que ia transar gostoso com essa mulher maravilhosa e aí eu não transo. E aí ele sai, vai beber, vai se afogar de outras formas e possivelmente bater punheta também, né? E aí ela não consegue entender tudo isso. Então, Marta, eu não tô falando para você ficar fazendo sexo chateada com seu marido, magoada com ele. Eu tô falando para você aprender a resolver os problemas no seu casamento e transar gostoso com ele. Estar mais no controle disso. Entende, gente? É uma inversão das coisas. Uma inversão que as pessoas fazem no casamento. Uma inversão. Você, Marta, o sexo tem que ser importante para você, tá? Primeiro lugar. Então isso não tá certo. Já fiz uma live sobre greve de sexo, assiste lá, vocês todas, se vocês não assistiram. Seu marido fica explosivo e grosseiro porque não está recebendo os benefícios do sexo. Você também vai procurar outro homem lá no passado que era para deixar ele lá quieto por causa disso também, né? Porque você não está recebendo esses benefícios. Ah, mas eu tenho preguiça, eu já não tenho vontade mesmo, ela disse, né? Tudo é condicionamento, sabe, gente? É condicionamento. Vocês acreditam
que eu sempre gostei do negócio. Eu sempre gostei do negócio. Mas quando eu casei, parece que assim, sabe o que deu na minha cabeça? Eu comecei a fazer isso exatamente o que a Marta está fazendo aqui. Exatamente. E aí você se condiciona. Porque quando você faz menos uma coisa, você menos faz. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. E é assim com o sexo também. Então, número 1, aprende a resolver as coisas no seu casamento, colocar ordem aí, tomar o seu posto e vai transar gostoso, minha amiga. Porque isso é muito bom pra você. Tá? É ótimo pra você. O seu marido vai pirar em você depois que você fizer essas coisas. Pirar em você. Que amigos que nada, ele vai querer saber de amigos. Não. Um mulherão desse aí, quente, fogosa, que sabe botar banca na coisa. Pra que ele vai atrás de amigos? Aí ela diz assim, o pior é que estar brigada com ele me faz ter um pouco de paz. Ser menos criticada. Isso me entristece. Mas um sinal de que você se sente confortável em não resolver as coisas, Marta. Só gostaria que ele demonstrasse mais, né? Então, assim, ela espera que o primeiro passo parta dele, do parceiro, né? Assim como ela fazia com o outro também. Mas você pode dar o primeiro passo. Você pode demonstrar isso. Tudo isso aí que você fez em 30 dias com esse outro homem que é casado, você pode fazer com seu marido. E ele vai gamar em você. Gamar, as mulheres acham que é muito difícil fazer as coisas, gente. Não é. Não é. Só você ter as técnicas certas ali. Entende? É muito mais fácil do que ficar numa situação dessas. Nós podemos ter iniciativa. Através de nós, podemos transformar as coisas ao nosso redor, né? Dando o primeiro passo. E aí, em meio a tudo isso, ela está muito confusa, né? Não sabe o que fazer, se fica com o outro, se enfim. Então, vamos dizer que o que eu faria no lugar da Marta, né? Já falei alguns pontos aqui que eu acho que não tá bacana no seu relacionamento. Então, vamos lá. Marta, o que eu faria? Primeira coisa, eu não sei se esse casamento atual é o que vai dar certo mesmo pra você, mas primeira coisa é você tentar aqui primeiro, resolver isso aqui primeiro, dar uma chance pra você e pra esse casamento que você já está, tá? Deixa o camarada lá no passado, ele é passado. Então já passou. Tem gente que vive de passado, né? Cavucando lá. Daqui pra frente, Marta, o presente e o futuro. O que você quer daqui pra frente? Tá? Qual que é o seu presente? É o seu casamento atual. Qual é o seu futuro? Você viver tudo isso aí que você me falou. Né? Quer ser valorizada, quer viver um relacionamento harmonioso e tudo isso é futuro. Presente é o seu casamento. Então, o que eu faria é restaurar esse casamento atual. Fazer minha parte. Eu não sei se vai dar certo ou não. Faria a minha parte. Né? Iria procurar ajuda. Faz o meu curso. Porque lá tá tudo mastigadinho, tudo certinho. Você não precisa nem ter trabalho com isso. É só fazer o que eu falo lá. Em todas as áreas, tá, do casamento, você vai restaurar. E vai ver como o seu marido vai reagir. Porque assim, ó, vai funcionar. Tem grande chance, 90% aí, de funcionar e dele ficar totalmente apaixonado por você novamente. Mas, se não... Eu não tô falando pra você fazer tudo, mas tô falando pra você fazer a sua parte e fazer um teste nesse casamento. Porque é muito cômodo uma mulher ir lá no passado buscar o marido de outra mulher e ela não resolver as coisas no casamento dela. É cômodo isso, né? Só que assim, Marta, você acha que tá resolvendo, só que todos esses problemas que você faz nesse... greve de sexo, tudo isso aí que você já faz nesse casamento, você vai fazer no outro. E aí vai ter os mesmos problemas. Então você está fugindo dos problemas, só que eles vão te acompanhar, porque você não resolveu. É uma coisa que você está acostumado a fazer. Não colocar os limites, greve de sexo e etc. Então você vai levar isso para o próximo casamento, que o outro também não vai querer. Entende? Então assim, daqui para frente, tá? Deixa o passado no passado. O seu futuro é reflexo do seu presente agora, tá? Você pode reverter todas as coisas agora. Então é o que eu faria, é o que eu fiz. Então 6 meses é um prazo, como eu disse, para você resolver isso, para você analisar se o seu marido está melhorando com você, e tenho certeza que ele vai começar a melhorar, tá? Porque ele está mais perdido que tudo. Então assim, ó, o passado tem 2 funções, Marta. O passado é para a gente ter lembranças boas, né? Momentos bons, a gente lembrar lá do passado. E a outra coisa é você aprender com os erros do passado. Só tem essas 2 funções principais, o resto não. Então não busca nada de lá, deixa lá, entendeu? Estrutura seu casamento, participa da jornada, tá? Eu pensei em tudo isso, eu já passei por tudo isso, coisas muito parecidas, e eu sei que é possível, tá? Se você tá fazendo uma coisa e quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes, tá? Então,
É possível se restaurar esse seu casamento, você viver coisas incríveis ainda aí. Ou testar, dar uma última chance e resolver isso, ok? Por você mesma. Aplicaria técnicas novas no meu casamento, testaria, né, sabe? Faria coisas diferentes do que eu tenho feito e foi o que eu fiz. E é o que as minhas alunas fazem. Então eu resolveria de uma vez por todas, tá? Agora, se por acaso, Jay, mas esse outro cara vai que é o amor da vida dele. Tem gente que sonha, né? Mas vamos lá, vai que, né? Eu não tenho a bola de cristal, não. Mas se você procurou aplicar técnicas novas no seu casamento, você fez a sua parte durante 6 meses, o seu marido não fez nada de diferente para você, que eu duvido muito, tudo bem, aí você segue a sua vida, mas você resolveu essa questão aqui. E se esse outro homem do passado, digamos que você fez de tudo aqui no seu casamento, não resolveu, e aí você olha pro futuro, Marta, não pro passado, pro futuro, minha amiga, pro futuro. Para de olhar pro passado. Você vê esse outro homem lá livre, desimpedido. Se você vê esse outro homem lá depois de ter testado tudo, aí quem sabe? Mas ele tá livre para você, ele não tem ninguém, ele tá livre. Não aceite ser o segundo lugar, tá bom? É o que eu faria. Então eu procuraria me fortalecer, né? Porque você tem que aprender a colocar os limites, você tem que aprender a resolver as coisas, você tem que aprender, pai, me respeite. Você tem que aprender a viver intensamente para você mesmo, aproveitar as coisas do casamento, aproveitar o sexo para você. E é muito bom isso, sabe? É muito bom. Como é interessante como as pessoas ao redor vão refletir tudo isso de você, né? Porque as pessoas vão temer um pouco mais também tudo que elas falam para você. Então, o que eu desejo, Marta, para você é que você resolva, que você seja uma mulher de solução a partir de agora. Dê um tempo aí, resolva as coisas no seu casamento, para de falar com esse outro homem, deixa ele lá. Não é o momento, tá? Deixa lá no passado. Porque senão você fica dando esperanças para ele. Deixa ele no casamento dele, entendeu? Ele estava bem lá. E aprenda a enfrentar as coisas, tá? Então a jornada é justamente para isso. Gente, a jornada é o meu curso fechado. Quem não sabe, coloca o e-mail no link para participar da série gratuita, que lá eu explico mais sobre esse assunto, tá? Para quem está numa situação parecida com a Marta, quer resolver, quer dar, vamos ver o que acontece e dar um rumo, porque tem gente que fica cozinhando nisso. Eu não tô dizendo para você ficar num casamento ruim, eu tô dizendo para você resolver sua vida, entendeu? Em muitos casos mesmo, resolve. Mas se não resolver, você resolveu de outra forma. Né? Você segue a sua vida e se permite viver, se permite ser amada com muito mais preparo agora. Então, Marta, olha, muito obrigada, tá, por você ter compartilhado a sua história. Eu sei que eu puxei sua orelha em alguns pontos, mas isso é importante para você ver onde você não estava vendo. É justamente isso. Então eu desejo para você, Marta, tá? Que você seja uma mulher de solução, que enfrente as coisas, que queira resolver, que se valorize, que queira viver o casamento na sua totalidade, que queira ter prazer para você mesma, tá? O sexo não foi feito só para o homem não, Marta, foi feito para nós mulheres e a gente tem que aproveitar. Aí você está perdendo uma grande oportunidade no seu casamento. Queira viver o casamento na sua totalidade, sabe? Ter prazer para você, deixar fluir tudo isso de bom, né? Que tem dentro de você, da sua personalidade. Essa que quer, né? E exige respeito. Então, quando você fizer isso, você será simplesmente apaixonante novamente, Marta. Então, eu desejo um casamento maravilhoso para você, cheio de boas conversas, de sexo quente, sexo de conexão mesmo, de intensidade, de profundidade, né? Um casamento cheio de atitude. Desejo uma vida feliz para você, Marta. Desejo que você receba as borboletas, os pássaros no jardim que você vai cultivar a partir de agora. Porque nós podemos fazer isso. A gente quer muito as borboletas, a gente quer muito os pássaros, mas a gente não faz o jardim. Então faça o jardim, prepare o seu jardim. E elas vão vir. Pode ter certeza disso. E é o que eu digo para você também. Acho que a gente pode aprender muitas coisas aqui hoje com a história da Marta. A lição principal é que algumas mulheres fogem dos problemas, né? De resolver, elas se anulam sexualmente. Então foi 2 pontos principais que eu observei aqui na história da Marta. E acham que estão ensinando o marido, né? Elas se anulam sexualmente e acham que estão com a greve de sexo está ajudando o marido. Elas deixam de resolver os problemas e acham que estão resolvendo. Elas gritam
sacodem, mas acham que estão resolvendo e não estão, né? Então, quando eu decidi viver o casamento e ser a rainha no meu próprio casamento, as coisas mudaram de figura. Muito mesmo. Então, é uma coisa que você quer viver, né? Você quer romantismo, então proporcione isso para você. Você quer parceria? Proporcione. Você quer um sexo quente? Queira viver isso. Não fique esperando das outras pessoas. Parem de ser uma pessoa à margem. Vai para cima e vai viver as coisas que você quer viver. Nesse casamento mesmo, vai. Tem gente que foge, só foge, entende? E você pode ter muito mais. E o seu parceiro vai acompanhar, ele vai aprender com você. Pode ter certeza disso. Nós somos sim o reflexo das outras pessoas. Você pode fazer a diferença no seu casamento. Então deixe o passado no passado, se foque no presente e no futuro. O que você quer viver? É isso? Esse tipo de acomodação lá do passado que você quer viver? Não! Vamos pra frente, tá? Resolva. Eu não estou dizendo para você, Marta, nem para as outras mulheres que estão aqui, que vocês devem ficar aceitando as coisas. Não. Eu sou sim a favor do casamento. Eu sou a primeira a ser a favor do casamento. De um casamento feliz, saudável, onde você está se realizando nele. Mas para isso você precisa corrigir algumas coisas também, né? E se depois de você tentar, de corrigir, você achar que realmente não dá, esse casamento não dá, você não está feliz, o marido não está acompanhando, beleza, segue. Vai viver a sua vida, vai atrás disso. Você pode viver isso. Só que agora você vai muito mais preparada, né? Para não cometer os mesmos erros. Porque a gente acha que é só o marido, mas a gente também comete erros, sabe? Então, a minha proposta nunca foi aceitar um casamento de qualquer jeito. Não. Mas justamente você se propor a viver o casamento que você sempre quis, né? E testa nesse primeiro que você já tá. Senão, você está muito mais pronta para viver isso lá na frente, tá bom? Então é isso, eu gostei muito da história da Marta. O que você achou? Né? São histórias da vida real, a gente passa por essas coisas, a gente às vezes não sabe como resolver. Você pode estar passando por algo parecido. Espero que tenha aberto os seus olhos para alguns pontos que às vezes você não prestou atenção. E vamos para cima, tá? Vamos para cima, porque a vida é isso aqui que está acontecendo agora, é o seu presente aqui. Né? E quando você resolver o seu presente melhor, você vai ter um futuro melhor. Deixa o passado no passado, tá bom? Então é isso, um grande beijo pra você. Marta, obrigada, tá? E vocês todas que estão aqui, pelo carinho de sempre. E a gente se encontra na quinta-feira no Pode ou Não Pode, tá? E depois na próxima terça vai ter uma nova história pra gente poder crescer junto, aprender, né, com a história de uma colega. Um beijo pra você. E lembre-se, com a técnica certa, o resultado é bem diferente. Tchau!